Olá, amigas e amigos do Handball. Aqui quem fala é o professor Sérgio Ricardo, da Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte. Estamos com mais um episódio das nossas regras comentadas do Handball. Hoje dando sequência à regra número 4, nos itens equipamentos e jogadores lesionados, com o Fernando e com o Marcelo, que vai retomar uma coisa que ficou dessa mesma regra 4, lá na questão das substituições. Olá, pessoal, tudo bem? Então, na regra anterior a gente havia falado sobre as substituições e ficou faltando um detalhezinho, que quando o árbitro pede um timeout, a regra da substituição ela continua valendo, tá? Então, as substituições continuam valendo pela zona de substituição. Então, estão passíveis de ser punidas se for feita uma substituição irregular. O que é importante aqui definir. Timeout é quando o árbitro para o jogo com aquele sinal para atendimento de algum atleta, para conferência de alguma coisa, chegar o secretário quer comentar alguma coisa e os árbitros vão até a mesa de controle. É diferente do pedido de tempo, porque no pedido de tempo a zona de substituição ela é livre. Perfeito. Vamos então agora passar para a regra 4.7, equipamentos. Então tá, regra 4 ainda dando a sequência, 4.7, equipamentos. Fernando. Todos os jogadores de quadra de uma equipe devem vestir uniformes idênticos, sendo que as cores dessas camisas devem ser totalmente diferentes das dos outros atletas. Os goleiros de uma mesma equipe devem usar uniformes predominantemente da mesma cor, mas também diferentes de todos os outros atletas da sua e da outra equipe. 4.8. Os jogadores devem utilizar números visíveis que meçam pelo menos 20 centímetros de altura nas costas e pelo menos 10 centímetros na frente. Os números têm que ser de 1 a 99. É bom ressaltar também que quando um goleiro, porventura, vem a jogar na linha, não tem nenhum problema desde que ele utilize a mesma numeração. Vamos dar sequência, então, na regra 4.9. Os jogadores devem utilizar calçados esportivos. Não é permitido utilizar objetos que possam ser perigosos para jogadores ou fornecer aos jogadores vantagens inapropriadas. O que isso quer dizer? Que não é permitido a utilização de objetos pontiagudos, objetos de metais, objetos rígidos, brincos, anéis, pulseiras, mas isso tudo a gente vai ver posteriormente em figuras que vai ficar mais claro para todo mundo entender. E uma pergunta, Fernando, muitas vezes aí a gente está acompanhando alguns vídeos e tal, e às vezes a gente vê algum jogador, alguma jogadora com um piercing pequeno ou um brinco tapado, até mesmo a gente julga que possa ser uma aliança. Qual é que é essa recomendação? Claro. É o seguinte, a recomendação é que se a arbitragem julgar que aquele item não gere nenhum risco para outro atleta e ele seja tão pequeno que possa ser coberto e assim proteger ao atleta e aos adversários, ele pode ser simplesmente coberto por uma fita, como um esparadrapo, por exemplo. Ok. E quanto aos oficiais das equipes, o que nós temos em relação a essa regra? Bom, em relação aos oficiais, eles são responsáveis pela equipe, até por isso que eles assinam a súmula antes do jogo. E essa assinatura, eles estão colocando ciência de que os atletas devem estar uniformizados, sem brincos, sem pulseiras. E caso isso não ocorra, ele está passível de ser punido, recebendo uma punição progressiva. Os oficiais também devem usar uniformes, mas com cores diferentes dos seus adversários. Ok, beleza. Nós vamos ver agora algumas imagens que o livro de regra disponibiliza para nós sobre esses equipamentos, mais ou menos do que pode, do que não pode. Então, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos
de equipamentos permitidos e não permitidos, né? Então, a gente vê que equipamentos protetores de cabeça, como utilizados pelo goleiro Terchek, não pode ser utilizado, né? Máscaras de proteção do nariz, desde que elas envolvam somente nariz, pequenos curativos, né? Não uma máscara do material duro e maior. Fitas de cabeça, apenas as de tecido. Então, a gente vê que nessa primeira foto são os permitidos e na segunda os não permitidos. Lenços de cabeça, né? Então, nós temos aqui um exemplo, certo? Do que é permitido e não é. Lembrando que esse segundo lenço, ele proporciona uma situação onde pode se prender um dedo de alguém, alguma coisa desse tipo, causando alguma lesão, né? O primeiro bracelete é de tecido, o segundo tem uma faixa mais acrílica, assim como as cotoveleiras, por isso elas não são permitidas. Então, todo esse material mais rígido, ele não é permitido. Então, aquelas fitas para os dedos, como estamos vendo ali, aquele sentido não é permitido. Você vê que os dedos estão entrelaçados ali. Tá? Proteção de joelho, aquelas joelheiras que tem algum ferro, que tem alguma coisa, algum pino metálico, elas não são permitidas, como nós vemos ali nas tornozeleiras também, certo? E outra coisa muito comum, que o pessoal tem utilizado muito, são as roupas que se utiliza por baixo. Então, aquelas camisas térmicas, desde que elas tenham a mesma cor do uniforme, né, elas são permitidas. Então, a gente vê o que está com a manga preta, é uma manga que não é permitida, né? As camisetas dos jogadores que vão substituir o goleiro e virar o 7º jogador de linha, tem que ser um padrão igual, não pode ser um número cortado de qualquer jeito. As bermudas térmicas, né? Também da mesma cor da bermuda ou do short. As meias também deve-se ter um padrão. E é importante ressaltar que apenas ao goleiro é permitido jogar de calça. Então, para os jogadores de linha, pode usar a bermuda térmica, aquela acima do joelho. Certo? Serginho, só para fazer um comentário, que existe muita dúvida em relação à camiseta térmica. Às vezes, a equipe joga com uma camiseta branca, mas as mangas são pretas. Mas a camiseta térmica que vai ser por baixo, ela tem que ser da cor predominante do uniforme. Então, se a maior parte do uniforme é branco, não importa se a manga é preta. A térmica vai ter que ser branca. Então, sempre em relação à cor predominante do uniforme. Importante esclarecimento, Marcelo. Vamos dar sequência na regra 4.10, os jogadores lesionados, Marcelo. Bom, a regra 4.10, ela fala sobre jogadores lesionados e também ela fala sobre um jogador se ele está sangrando, né, com uma ferida ou está com sangue no uniforme. Esse atleta ele deve sair imediatamente e voluntariamente da quadra de jogo através da zona de substituição, né, fazendo uma substituição normal para cobrir esse ferimento ou limpar, no caso do uniforme que esteja sujo, para então poder retornar à quadra de jogo, tá? É muito importante ressaltar que o jogador não deve retornar à quadra de jogo sem que ele tenha resolvido o problema. Caso esse jogador retorne à quadra de jogo sem ter limpado o uniforme ou sem ter coberto a ferida, ele vai ser punido por conduta antidesportiva. Perfeito, perfeito. Então, cabe aí aos responsáveis também atentar para o retorno do seu atleta, né, pessoal? Isso é uma... Exatamente. Como o Fernando ali falou ali, o oficial responsável, ele também tem que estar atento se um atleta dele está sangrando ou está com sujo de sangue no uniforme e pedir para esse atleta sair para fazer o procedimento, ou trocar a camisa, ou limpar o ferimento dele. E na regra 4.11? Bom, a regra 4.11, ela fala sobre o jogador lesionado em si mesmo, tá? Os árbitros, quando vem um jogador lesionado, eles pedem um timeout, que é aquela gestoforma que se faz em formato de T, né? E fazem a sinalização, que é essa sinalização aqui, autorizando 2 pessoas a entrarem na quadra de jogo para fazer o atendimento àquele atleta, tá? É muito importante ressaltar que são 2
pessoas. Não necessariamente tem que ser o oficial da equipe. Se pode ser 2 jogadores do banco de reserva, pode ser um preparador físico, não tem problema nenhum, sendo no máximo 2 pessoas. O que a gente usa em termos de cordialidade é que às vezes se a equipe não contém um médico ou um massagista e a outra equipe tenha, por cordialidade, essa pessoa faça o atendimento, mas isso normalmente já é combinado previamente antes da partida, para que aquela pessoa seja responsável pelo atendimento. O porquê disso? Porque se uma pessoa adicional entrar na quadra de jogo, aí ela pode receber uma punição. Aliás, ela deve receber uma punição como uma substituição irregular, como a entrada de um jogador adicional, como a gente já viu na regra anterior. Então, se for um atleta, já tem 2 atendendo, entrou um atleta a mais daquela equipe, ele vai ser punido com 2 minutos. Se for um oficial, essa pessoa adicional, ele vai ser punido progressivamente. Então, ele começa com um amarelo e depois ele passa a receber 2 minutos. Perfeito, Marcelo. E essa entrada de atendimento, nós vemos em algumas competições que esse jogador tem que deixar a quadra e tem que cumprir alguns procedimentos até o seu retorno. Podia explicar melhor? Sim, isso daí ele tem um esclarecimento específico na regra que ele fala sobre o atleta lesionado, quando ele necessita de atendimento, ele tem que sair, logo após ele receber o atendimento, ele sai imediatamente da quadra de jogo. Aí, nesse momento, pode entrar um outro atleta para entrar no jogo, no caso, né? E esse atleta vai ter que cumprir 3 ataques até ele poder voltar para a quadra de jogo. Existem algumas exceções que a gente vai ver no esclarecimento, mas é importante falar assim, quando acontece de 2 atletas da mesma equipe estarem lesionados, neste caso a IHF abriu uma exceção na regra aonde que mais 2 pessoas estão autorizadas a entrar na quadra de jogo. Então, se eu tenho 2 atletas da minha equipe, já tenho 2 pessoas lá atendendo, mais 2 pessoas podem entrar para atender um outro atleta. Bom, Marcelo, fala mais para nós sobre esse esclarecimento do jogador lesionado da regra 4.11. Então, pessoal, o jogador lesionado, esse esclarecimento da regra, ele diz o seguinte: se um jogador que está caído e parece estar lesionado, os árbitros deveriam parar o jogo imediatamente e pedir o atendimento. Como que isso se procede? Quando o árbitro tem certeza de que aquele jogador realmente necessita de atendimento. Tá? Quando um jogador parece estar lesionado, os árbitros verificam que não é uma situação muito grave, eles chegam até o atleta antes de parar o tempo e perguntam para ele se ele consegue continuar ou se ele deseja atendimento. Se o atleta deseja atendimento, os árbitros automaticamente fazem o sinal de timeout, fazem a autorização da entrada para 2 pessoas para o atendimento. Neste momento, quando entra na quadra as pessoas para ter o atendimento, esse atleta vai ter que sair de quadra após o atendimento na quadra e ficar durante 3 ataques da sua equipe fora. Como eu já falei antes, vai entrar um atleta substituto, a equipe não vai ser prejudicada no número de atletas, mas aquele atleta ele fica com 3 ataques fora. Quem é responsável por controlar esses 3 ataques? O secretário, o cronometrista e o delegado da partida fazem a conferência. Normalmente se bota uma plaquetinha ou ele avisa para quando o atleta está liberado. Tá? Uma das coisas bem importantes de falar, quando a equipe se recusar a entrar para prestar o atendimento, o oficial responsável vai ser punido progressivamente. Tá? Quando os árbitros apitam o timeout, solicitam a entrada para atendimento, o jogador tem que necessariamente sair da quadra de jogo. Mesmo no caso dele se levantar e dizer, não, eu estou pronto, eu estou bem, eu quero jogar. Não, o árbitro pediu timeout, autorizou a entrada, ele tem que sair e vai cumprir os 3 ataques. Se ele se recusar a cumprir os 3 ataques e sair da quadra, ele vai ser punido como uma atitude antidesportiva. Se o jogador, aqui nós vamos falar agora do que acontece para ele não ter que sair, o jogador lesionado não ter que sair da quadra. Quando isso acontece? Quando esse jogador foi lesionado e essa lesão
foi gerada através de uma falta que foi punida. Então, se o adversário fez uma falta, eu estou lesionado, mas os árbitros advertiram ele com cartão amarelo, excluíram com 2 minutos ou deram o cartão vermelho da desqualificação, nesses casos, o atleta não precisa sair. Por quê? Para isso, a gente precisa entender o motivo dessa regra. Essa regra foi inserida pela IHF para que o jogo continuasse bem veloz, não quebrasse o ritmo de jogo. Pois acontecia muito da equipe estar ganhando, com o placar apertado, os atletas caíam, todo o ataque iam caindo para esfriar o ritmo do jogo e a gente ter perdas desnecessárias. O handebol é um dos esportes mais rápidos do mundo. Então, é isso que a IHF procura, agilidade no desenvolvimento da partida. Marcelo, então, se o atleta... Oi. Uma pergunta. Daquela advertência, da sanção com a falta, é só no caso de amarelo ou exclusão? Se o jogador for advertido verbalmente, isso provoca a saída do jogador? Não, ele tem que ser punido. Essa advertência verbal que o árbitro faz, né, é mais como um aviso, tá, para o atleta. Ela não tem um significado de punição. Então não entraria nessa exceção da regra. Ele tem que ser com cartão amarelo, 2 minutos ou cartão vermelho. São essas 3 situações. Uma outra coisa importante a falar sobre os 3 ataques é, se um atleta foi atendido, está fora por 3 ataques e acaba o intervalo de tempo, seja do primeiro para o segundo tempo, seja do segundo tempo para o primeiro período extra, ele cessa imediatamente. Então não se tem que cumprir. Se eu fui atendido, eu saí, eu teria que cumprir 3 ataques, a minha equipe fez um ataque só. Acabou a partida, acabou o primeiro tempo. No segundo tempo eu já posso voltar. Aqueles 3 ataques eles zeram a partir do término do período. Tá? E a outra situação é em relação à exclusão. Se esse atleta que necessita de atendimento for excluído, o próprio atleta lesionado for excluído, ele não tem que cumprir 3 ataques, ele vai cumprir o tempo de exclusão. Independente se durante aquele tempo que ele está fora, só teve um ataque ou teve os 3 ataques. Ele só vai poder voltar ao término da sua exclusão. Importante. E a outra coisa que é importante da gente falar são as exceções. A regra tem uma exceção, na verdade, que é o atendimento ao goleiro. O atendimento ao goleiro, ele não necessariamente vai sair da quadra quando ele for atingido na cabeça. Então, quando o goleiro é atingido no rosto, na cabeça, os árbitros vão parar o tempo, ele vai ser chamado ao atendimento, ele vai ser atendido e ele vai permanecer na quadra. Essa é a única exceção da regra. Pessoal, faltou só um detalhezinho aqui, que é bem importante nessa regra. Se a equipe atacante o atleta sofre uma lesão e ele recebe esse atendimento, ele tem que sair para cumprir os 3 ataques, aquele ataque em questão, ele já conta como o primeiro ataque. Então aí a equipe dele vai ter que perder a posse de bola, fazer mais 2 ataques, no retorno desse terceiro ataque que ele pode voltar. Só para ficar bem claro, porque muitas vezes acontece da equipe estar no ataque, o jogador atacante acaba se lesionando. Então aquele ataque ele já conta como o primeiro. E ele volta no 4º, Marcelo? Ele volta no 3º? Não, no terceiro ataque, eles têm que estar cumprido o terceiro ataque. Perfeito. Então, no momento que a equipe vai com a posse de bola para o terceiro ataque, até ela perder a posse de bola. No momento em que ela perde a posse de bola, ele já pode retornar. Então, ele vai retornar na defesa dele. Perfeito, isso é importante. É importante. Não é só no momento de atacar, é quando termina o terceiro ataque. Acho que ficou agora bem esclarecido. Obrigado. Obrigado. Então tá, pessoal, essa foi a nossa regra número 4. Espero que tenham gostado, né? Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Que fiquem todos bem e todas muito bem. Um abraço.